Caião, eu posso ler a Bíblia de capa a capa? Ouvi dizer que não. Você também diz isso aqui? Mas eu não encontrei uma igreja e ainda não quero ser enganada. Quero ler tudo. Bom, eu recomendo Quem todo sou eu mundo... para fazer alguma coisa? Eu recomendo todo mundo que leia a Bíblia. Jesus é o Verbo. Então eu não preciso ficar fazendo a viagem inteira sem ir logo à conclusão. Porque sem saber nada do Gênesis a Malaquias, do Velho Testamento, eu posso viver extraordinariamente bem se eu souber o Evangelho. O Evangelho é que é tudo. É em Jesus que habita. Todos habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Martinho Lutero é que tinha essa máxima. Ele dizia que se tivessem que dizer a ele que tirasse tudo da Bíblia e ficasse ele com uma única afirmação, mas o deixassem escolher João 3,16, que para ele estava bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu pai, por exemplo, ouviu o texto de Hebreus 11:1 sobre a fé, ficou encantado com a definição, chegou em casa, pediu para minha mãe abrir para ele em Hebreus 11:1, ele nunca tinha nem ouvido falar de nada daquilo. Aí ele leu o capítulo 11 de Hebreus, ficou encantado com o estilo literário, de enfatismos. Olha. E aí falou, esse livro é muito, muito interessante. Eu sou um homem, ele era vaidoso de ser um homem culto, de ter lido boa parte de toda a literatura universal, os filósofos gregos, os grandes clássicos da literatura da era renascentista para cá e tudo mais, e lido direito romano como poucos, e conhecer tanta coisa, e nunca tinha lido a escritura. Ele falou, um homem culto como eu não pode ficar sem ler um livro de importância universal. Vou começar a ler aqui em Gênesis. A minha mãe, que não sabia teoricamente dizer o que eu digo, que provavelmente eu tenho aprendido daquela posição dela em relação ao meu pai, Olha. disse a ele, não, meu filho, esse é um livro diferente. A gente apenas entende o começo, que vai de Gênesis a Malaquias, depois que a gente compreende o fim, que vai de Mateus ao Apocalipse. Leia primeiro o fim, e depois você vai compreender o começo, porque esse livro aqui cresce. O começo é o iniciozinho, é o Mobral da história, e o fim é o que vai satisfazer você. Aí meu pai começou a ler em Mateus. Quando chegou em João 19, estava convertido. E como eu vejo que essa miscelânea de Velho e de Novo Testamento na cabeça dos crentes só deixa a gente pirada, doida, mas como eu também quero que todo mundo conheça a Bíblia toda, eu recomendo para todo mundo que leia o Novo Testamento, muitas vezes. Depois vai ler o Velho, sabendo que Jesus é o que eu chamo de a chave hermenêutica interpretativa. E aí, tudo que seja lei de Moisés, ou opinião de quem quer que seja, ou comportamentos de profetas ou de homens de Deus do passado, alguns deles são de uma bizarrice maluca, são de um primitivismo total, são de uma desrecomendação absoluta. Isso tudo fique fora, porque eu sou chamado a seguir a Jesus, não a Moisés. Eu sou chamado a seguir a Jesus, não a Elias. Eu sou chamado a seguir a Jesus, não a Davi. Então, de Davi fica comigo aquilo que faz sentido com Jesus.
De Moisés fica comigo aquilo que faz sentido com Jesus, com o Evangelho. De qualquer um deles fica comigo o que faz sentido com o que Jesus ensinou, com o que Jesus viveu, com o que Jesus gestuou, com o que Jesus mostrou como prática relacional dele com todos os seres humanos, porque é em Jesus que eu sei quem Deus é e é em Jesus que eu sei como o homem deve ser. É simples assim, só não entende quem não quer entender.